Eu te saúdo com a paz do Senhor. Como identificar e destruir sofismas? Esta é a lição número 1 da classe de juvenis do quarto trimestre de 2024. Para esta aula, os anos sugeridos 41, 259 e 526. Se é a sua primeira vez por aqui, fique aqui comigo até o final. Se você gostar desta aula, você dá um like e se inscreve aqui no canal. E se você não gostar, você deixa o seu dislike. Fique aqui comigo que você saberá o que é sofismas e como destruí-los. E também te darei as respostas da hora da revisão. O que é um sofisma? Conceito. Sofisma. Você já ouviu falar essa palavra? Ela tem origem no grego sofisma, e a não ser que você seja muito interessado em filosofia, raramente se depara com esse termo no seu dia a dia. Contudo, certamente convive com seu significado e já deve ter ouvido falar muito sobre ele em algum momento. Em resumo, sofismas são mentiras que parecem verdade. Eu vou te dar um parecer melhor. Sofisma é quando uma pessoa te fala uma mentira junto com um monte de verdades. Eu vou te dar um exemplo. Se eu falar para você assim: os anjos são seres celestiais, poderosos, invisíveis, que têm muita força e merecem a adoração. O que eu falei para você? Eu falei que os anjos são seres celestiais, é verdade. Falei que eles são poderosos, é verdade. Eles são invisíveis, é verdade. No entanto, no final eu disse que eles merecem adoração. Aí é mentira. Então o que eu falei para você foi um sofisma. Eu falei uma mentira num monte de verdade. E qual é a artimanha deste negócio? Quando você ouve algo, várias coisas, numa mesma situação, e que você sabe que é verdade, então se uma pessoa fala uma mentira ali, o que você vai associar? Vai associar que também aquilo é uma verdade. Porque como ele só falou verdade, essa pessoa só falou verdade sobre esse tema específico, no meu caso aqui sobre anjos, eu só falei sobre anjos, eu só falei verdade sobre anjos, então o final também é verdade. Ou pode ser no meio também, eu também poderia usar isso no meio ou no início. Então, quando isso acontece, isso nós chamamos de sofismas. Também tem a questão do sofisma sobre a questão de mentiras que parecem verdade. Por quê? Porque às vezes as pessoas começam a falar da mesma coisa, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Se alguma pessoa, por exemplo, fala para você que os anjos merecem adoração, o que você vai associar? Naquele canal que eu estava assistindo, o irmão falou aquilo também, só que ele explicou que era mentira. Mas se eu não tivesse falado, o que você ia associar? Você ia associar que realmente os anjos merecem a adoração. Por quê? Porque o irmão lá do canal do YouTube falou, o outro irmão lá perto da sua igreja também falou, tem outros irmãos falando, então parece ser verdade, porque está todo mundo dizendo. Entretanto, é importante, não é porque está todo mundo dizendo que aquilo é verdade, aquilo pode ser uma mentira, e todo mundo foi enganado. Vira e mexe acontece de golpistas, por exemplo, falarem, darem golpes e várias pessoas serem enganadas por um golpista. Por quê? Porque ele falou um monte de coisa e enganou um monte de gente e levou o dinheiro de todo mundo. Então, é importante que você tenha muito cuidado com este negócio, com as coisas que as pessoas te ensinam. Cuidado, porque eles podem ser uma questão de sofisma e você pode e deve destruir. Como você destrói esse sofisma? Com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Como conhecer a verdade? Em meio a tantas mentiras disfarçadas, como discernir a verdade? E de que verdade estamos falando? De que verdade estamos falando? Da verdade de Deus e da sua palavra. Se estivermos alicerçados nela, não seremos levados por nenhuma ideologia contrária ao nosso Criador. Veja que estamos alicerçados. Alicerçado fala de alicerce. É aquilo que firma a sua casa, por exemplo, elas têm um alicerce na sua casa. Então a sua casa está toda sustentada por aquele alicerce. Então aquele alicerce ele tem que ter uma base muito forte para a sua casa não cair. Ver que ele é forte, que a tua casa ainda não caiu e não cairá. Por quê? Porque ela está firme no alicerce. Assim também somos nós. O que é o nosso alicerce? A palavra de Deus. A nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Sobre a questão da verdade, eu vou te falar uma questão muito curiosa,
que certa vez algumas pessoas foram fazer um curso para descobrir quando um dinheiro é falso. E quando chegaram no curso, começaram a ver e o professor só mostrava a nota verdadeira. Ele só falava da nota verdadeira, que a nota verdadeira tem esse detalhe, tem isso, tem aquilo. E só falava toda a aula e ele só falava da verdadeira. Até que teve uma hora que um aluno virou e disse: professor, o senhor chega aqui e só fala da nota verdadeira. Nós queremos saber como é a falsa, nós queremos ver a falsa. Aí o professor explicou: você não precisa ver, eu não preciso te mostrar a nota falsa. Quando alguém te mostrar a nota falsa, por você conhecer todos os detalhes da verdadeira, você reconhecerá que ela é falsa. Assim também somos nós com a palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, quando alguém aparece com uma coisa falsa, nós reconheceremos. Por quê? Porque nós estamos alicerçados na verdade da palavra. Então é importante que você tenha isso no seu coração. Por meio da mentira, o diabo procura desde o princípio destruir a verdade. Ele tem sempre esse intuito. E em algumas vezes, em alguns casos, ele consegue, como foi por acaso lá no Jardim do Éden, ele conseguiu ali fazer com que a Eva fosse enganada. Então ele tem sempre essa artimanha da mentira. Então é importante que você observe a verdade. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, quando acontecer de uma mentira, quando o diabo usar alguém falando para você uma mentira, ainda que ele esteja usando a palavra, você o reconhecerá. Lembra lá de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo? O diabo usou a palavra contra Cristo. Mas Cristo, por conhecer a palavra e ele ser a palavra viva, ele respondeu com a palavra. Lembra que o adversário disse para ele se jogar de cima do pináculo? E o que o Jesus falou para ele? Ou melhor, o diabo disse para ele: aos anjos dará ordem ao seu respeito. Não está escrito? De fato está escrito, não está? Claro que está escrito. Mas o que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, o que o diabo estava fazendo? Estava usando a palavra de forma distorcida, fora do contexto, para tentar enganar a Cristo. É claro que ele não conseguiria, porque Jesus, ele é a verdade, João 14,6. Então não tem como falar uma mentira e enganar o dono da verdade. Mas aqui nos traz uma lição. Se o diabo tentou a Cristo, você acha mesmo que ele não vai tentar você? Claro que ele vai. Ele vai. E isso certamente ele já fez algumas vezes. Agora, quando você conhece a palavra, você de maneira nenhuma será enganado. O pai da mentira. Ele tem o objetivo de frustrar os planos de Deus para a humanidade. Por isso, como Deus deste século usa pessoas que têm um entendimento cegado, a fim de disseminar falsas doutrinas, até mesmo entre os cristãos. Então, qual é o grande objetivo do diabo? É tentar frustrar os planos de Deus. No entanto, Jó 42:2 nos diz que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Entretanto, há algumas circunstâncias pelas quais o adversário acaba conseguindo. Isso é uma contradição? Não. É quando Deus tem um plano direto. Quando Deus tem um plano direto, quando ele determina, está determinado, então nada pode acabar com esse negócio. Entretanto, nós temos um livre-arbítrio, então nós fazemos o que nós quisermos. Então, quando Deus nos dá esse livre-arbítrio, ele tem uma obra de salvação para alguém, mas se a pessoa não quer essa salvação, Deus está dando de presente. Não é João 3,16? Deus deu de presente a salvação, mas nem todos recebem. Ou seja, o diabo, nesse sentido, consegue destruir o plano da salvação no sentido de algumas pessoas, das pessoas não aceitarem a Cristo. Mas o diabo conseguiu impedir de Jesus ir para a cruz para nos dar a salvação? Não, isso não, porque isso foi um plano direto de Deus. Foi um plano determinado por Deus. Então veja que o diabo ele tem sempre essa artimanha de tentar enganar as pessoas para assim frustrar os planos de Deus. Então o que ele faz? Ele começa a disseminar falsas doutrinas. E disseminar falsas doutrinas no mundo de hoje não é difícil. Por que não é difícil? Porque hoje existe muito o evangelho novo. O que é o evangelho novo? É o evangelho que você não precisa renunciar a nada. Mas olha o que Jesus falou. Aquele que quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou negue-se a si mesmo, ele estava falando sobre renúncia. Ou seja, você
nega o seu desejo por mim, você vai deixar de fazer aquilo que você quer para fazer o que eu quero. Jesus foi claro nesse sentido. Só que hoje o Evangelho Novo, o que está dizendo? Olha, você não precisa renunciar isso ou renunciar aquilo. A gente dá um jeitinho aqui, nós damos um jeitinho ali. Esse pecado que você tem, não, isso aí não tem nada a ver não, isso não tem nenhum problema. Você pode ficar aqui com a gente, o Evangelho aqui, Deus é amor e abraça a todos. Bom, verdade que Deus é amor e a todos Deus abraça. No entanto, eu preciso ser direto aqui para falar para você o seguinte: Deus é amor, sim, mas existe uma coisa, um algo em Deus que eu vou dizer aqui com até uma certa polêmica, né? Que é maior do que o amor de Deus. E o que é? A santidade dele. Como é que eu te provo isso na Bíblia? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? Olha que amor imensurável. Um amor que nem a Bíblia conseguiu medir, né? Nem a Bíblia mede. É tal maneira, uma maneira tal que não tem como medir. Entretanto, aquele que não aceita este amor, o que acontece com ele? É lançado no lago de fogo. Ora, por que é lançado no lago de fogo já que Deus é amor? Por quê? Porque Deus é santo. A santidade do Senhor não aceita o pecado. Então, a pessoa não vai viver uma vida de pecado aqui na terra e herdará as mansões celestiais de maneira nenhuma, ainda que Deus seja amor. Mas antes dele ser amor, ele é santo. Então, isso é bom você guardar no seu coração. A maior qualidade, a principal qualidade de Deus, se alguém te perguntar, fala o quê? A santidade. Por quê? Porque a santidade de Deus faz com que ele não passe a mão na cabeça de ninguém. O Senhor, até mesmo Cristo, teve uma questão sobre lá em João 6, 68, 69, fala ali Pedro, né? Fala: Senhor, o discurso teu é muito difícil, é muito duro, quem é que vai te aceitar? O que Jesus falou? Jesus podia ter falado, né? Então faz o seguinte, chama esse povo aí que foi embora, vamos manda voltar, que eu vou mudar o meu discurso. Né, vou fazer um evangelho aqui para todos, vou fazer um evangelho novo aqui, que vou aqui abraçar todo mundo no amor. Foi isso que Jesus disse? Não. O que Jesus falou? Quer ir após eles? Veja, Jesus não mudou o discurso. O Senhor Jesus continuou firme. Por quê? Porque aquilo estava falando sobre a questão de ferir a santidade do Senhor. O Senhor, tudo aquilo que fere a santidade de Deus, o pecado fere a santidade de Deus, é contra a santidade de Deus, que eu melhor dizendo. Então o Senhor ele não vai poupar. Ele poupou a Nínive quando mandou Jonas, porque o povo se arrependeu. Mas lá no livro de Naum, a Nínive foi destruída. Por quê? Porque o povo não aceitou a palavra. Então Deus é amor, ele é longânimo, ele tem paciência, mas a paciência de Deus também se esgota. Por quê? Por causa da sua santidade. E hoje, realmente, criar uma doutrina nova, uma doutrina falsa, nova e falsa, né? Não é difícil, porque hoje as pessoas querem facilidade. As pessoas hoje, de modo geral, querem facilidade. Quando você vai na escola bíblica dominical, por exemplo, quantas pessoas da sua cidade vai para a escola bíblica dominical da sua igreja? Possivelmente nenhuma. Eu digo nas pessoas não cristãs. Na verdade, até as pessoas cristãs, nem todos vão para a escola dominical. Mas, de modo geral, por que eles não vão para a escola? Por que a escola é o povo do mundo? Porque é algo que vai contra a vontade deles. Vai contra. Por quê? Porque fala a verdade ela nos confronta. Então, mas se você chegar lá, criar uma igreja que é tudo do bom e do melhor, que eu digo no sentido amplo do negócio, né? Ter uma igreja bonita, isso, aquilo, você pode fazer o que você quiser, então a igreja vai encher. Por quê? Porque não existe renúncia. Então o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. O sofisma nos dias dos apóstolos. Bom, esse assunto não é um assunto novo, né? Desde a época dos apóstolos já acontecia esse assunto da questão do sofisma e existiam alguns grupos que falavam sobre essa questão do sofisma. E aqui vamos falar de dois, que no caso os judaizantes. Esses eram judeus convertidos ao Evangelho, o Evangelho de Cristo, mas que a fim de agradar aos seus compatriotas defendiam a necessidade de manter alguns rituais judaicos tais como guardar o sábado. Ou seja, os judaizantes são pessoas que eram judeus, praticavam o judaísmo, mas se converteram a Cristo. Então, ao invés de eles largarem o judaísmo e ficar somente com o evangelho puro e genuíno, o que eles faziam? Eles ficavam com o evangelho de Cristo, mas também para agradar os seus
compatriotas, né, os povos judeus, o que eles faziam? Mas nós também guardamos o sábado. Ou seja, o Evangelho de Cristo não é suficiente para eu ser salvo. Eu preciso também de guardar o sábado. Então veja que os judaizantes falavam, essa era a ideia deles. Então, além de guardar o sábado, também, inclusive, se guardar o sábado é de uma hipocrisia enorme, né? As pessoas falavam muito sobre a questão do guardar o sábado, e Jesus curava no sábado. Então, algumas pessoas o interrogavam: ué, você é judeu e está fazendo isso no sábado? Você tem que guardar o sábado. Aí Jesus logo falava: ué, se você não tiver uma ovelha presa lá no dia de sábado, você não vai lá deixar isso ou aquilo e não vai lá fazer um esforço, ou seja, você vai deixar de guardar o sábado para salvar uma ovelha? Então, por que você pode salvar uma ovelha no dia de sábado e eu não posso curar ele ou ela? Então, o sábado, nesse sentido aqui dos judeus, era uma hipocrisia. E até hoje é uma hipocrisia, né? Algumas pessoas dizem que não pode guardar o sábado, tem que guardar o sábado, mas vai para a cozinha fazer comida, mas não é um trabalho? Não está guardando o sábado. Entre tantas outras coisas, tantas outras hipocrisias. Então, tem aqui a questão de guardar o sábado, se abster dos alimentos prescritos como imundos pela lei mosaica. Existem alguns alimentos que não eram permitidos aos judeus comer. Eu vou dizer aqui o porco, porque o porco, a carne de porco, porque a carne de porco era, de todas assim, a mais conhecida. Então, nesse caso, você não poderia comer um bacon, por exemplo, né? Aquele hamburgão lá, o teu bacon lá, não poderia ter hambúrguer lá, não poderia ter bacon no teu hambúrguer, por exemplo. Então, a carne de porco no geral, uma costela, uma bisteca, alguns lugares falam bisteca, outros casos falam carré, né? Então você não poderia comer, porque era pecado. Então veja que aqui eles estão misturando o evangelho com o judaísmo. Além disso também eles não poderiam ter a questão da circuncisão, eles eram a favor da circuncisão. O que é a circuncisão? Eu não vou falar aqui em termos diretos, mas para você ter uma ideia, é um pequeno corte que se fazia no membro do homem. Então ele era circuncidado. Mas aí o apóstolo Paulo vai falar sobre a circuncisão do coração, né? Que não tem importância um homem ser circuncidado. Isso não vai trazer para ele salvação, mas ele for circuncidado no coração, aí sim. Porque o que seria essa circuncisão no coração? Aceitar a Cristo como Salvador. Eles também eram a favor da celebração dos dias de festa, como por exemplo a Páscoa, entre tantos outros. Então veja outras festas, né? A festa de Pentecostes, por exemplo. Inclusive, só para lembrar, festa de Pentecostes não é quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Nós somos chamados de pentecostais porque isto aconteceu, o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, aconteceu na época da festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? É uma festa que era realizada 50 dias após a colheita, né, lá na agricultura, né? 50 dias depois eles faziam essa festa, então era chamada de festa de Pentecostes. Então, por isso nós somos chamados de pentecostais, né? Porque o derramamento do Espírito Santo aconteceu durante esta festa lá em Atos 2. Então veja que os judaizantes aqui, eles faziam uma mistura entre o Evangelho de Cristo e a questão do judaísmo, que era guardar o sábado, se abster dos alimentos, que era tido como impuro na lei de Moisés, a circuncisão, a celebração dos dias de festas, entre outros costumes. Inclusive, hoje, só para fechar esse termo aqui, algumas igrejas evangélicas hoje no Brasil cometem exatamente esse erro, que é o quê? Trazer questões de Israel para dentro da igreja, né? E põe a bandeira de Israel para dizer que é o Deus de Israel e fazem aquelas arcas da aliança, né? A arca do concerto, e deixa lá no altar para dizer que Deus está ali. E o que é isso? Isso é questão do judaizante, é a questão do judaísmo, não tem nada a ver conosco. E as pessoas acham que trazendo uma bandeira de Israel vai fazer com que Deus esteja ali, porque a bandeira de Israel está ali, porque é o Deus de Israel. Não dá. Isso é uma questão completamente, isso é um sofismo, na verdade. Então isso é uma mentira. O que é que atrai a presença de Deus? A santidade do seu povo. Quando um coração, às vezes até a pessoa está em pecado, mas pede perdão a Deus com um coração contrito, isso vai atrair ao Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, a circuncisão do nosso coração, aceitar a Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, com todo o nosso amor. Os gnósticos também é um outro grupo também que falava sobre o sufismo. Os gnósticos defendiam que o que era material era mal e o que era espiritual, bom. Deus é a força boa e a matéria a má.
Em resumo, os gnósticos defendiam que aquilo que era material era mal. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte: eles diziam que o corpo é uma matéria, portanto ele é mal, o corpo é mal. Então, se o corpo é mal, independente do que se faz com o corpo, não tem nenhum problema. Ou seja, a pessoa pode se prostituir, que não há nenhum problema. Pode pecar, que não tem nenhum problema. Por quê? Porque o corpo é mal. No entanto, a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo ele é o quê? Templo do Espírito Santo. Ele é mal? Não, claro que não. E uma outra questão também é que 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz que nós devemos estar consagrados em corpo, alma e espírito. Então, o corpo tem que ser consagrado. Então, ou seja, tudo nosso, né, o nosso corpo, ele não é mal. Por quê? Porque é o nosso corpo que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, nós glorificamos a Deus, cantamos louvores ao seu santo nome com o nosso corpo, com os nossos lábios. Então, isto é uma mentira do gnosticismo, que o que era matéria era mal, e também o que era espiritual bom. Então, a gente tem essa tendência de Deus é a força boa e a matéria a força mal, ou seja, tudo aquilo que é matéria é ruim. O seu corpo, qualquer outra matéria existente no universo é ruim. Ora, como isso pode ser ruim se isso foi obra do Criador? Deus, por acaso, fez algo ruim? Algo mal? A Bíblia menciona sempre no livro de Gênesis que depois que Deus construiu, Deus fez, né, o que a Bíblia menciona, e viu Deus que era bom. Então, por que o gnosticismo fala que era mal? Então, veja que aqui é um grande sofisma, né? Como reconhecer um sofisma na atualidade? Qualquer movimento que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, tais como a autoridade da Bíblia. Se alguém nega a autoridade da Bíblia, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é, em parte é verdade, em parte não. Eu acredito na Bíblia até aqui, ou até ali eu não acredito, ou nisso aqui eu não levo muita fé. Então, ou seja, se eles não acreditam na autoridade da Bíblia, que realmente a Bíblia não é a palavra de Deus, que na Bíblia as coisas que estão escritas na palavra não vão acontecer, então isso é um sofisma. Outra tendência também é quando a pessoa nega a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu particularmente não gosto da palavra Trindade. Eu prefiro dizer um Deus trino. É a mesma coisa, mas eu não gosto muito da palavra Trindade. Inclusive, se você é de Trindade aí em Pernambuco, está me assistindo, um forte abraço. Não tenho nada contra a questão da cidade, do nome da cidade. É mais uma questão da questão espiritual. Eu não gosto da palavra Trindade pro espiritual para dizer que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu prefiro dizer que é um Deus trino. Então, se alguém nega que Deus é trino, que ele pode ser Pai, mas não é o Espírito Santo, ou é Filho e não é o Pai, ou é o Espírito Santo, mas não é Deus, qualquer coisa que negue um desses, então também é um sofisma. Pessoa que nega também o pecado, a existência do pecado. Quando uma pessoa fala que não existe pecado, que cada um sabe de si, que o pecado não existe e coisas dessa natureza, é um sofisma. Quando a pessoa fala que o inferno não existe, que o inferno é uma invenção humana, isso também é um sofisma. Por quê? Porque nós sabemos que o pecado ele existe. Mateus 21:46, né? Vai falar que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E também a questão da salvação. Quando as pessoas negam a salvação, é impossível ser salvo. Não tem essa questão de ser salvo. Esse negócio de salvação é história de crente, que não é assim. Então, quando negam a questão da salvação, isso também é um sofisma. Então, as pessoas precisam realmente ter muito cuidado com este negócio. Então, tudo que fala sobre essas questões é uma seita. Eu vou acrescentar mais uma situação. Quando uma pessoa diz, por exemplo, que para uma pessoa ser salva, a pessoa tem que aceitar a Cristo como Salvador e fazer outra coisa. Por exemplo, você aceita Cristo como Salvador, mas você tem que ler esse outro livro aqui. Se você não ler esse livro, você não está salvo. Isso é uma seita. Você aceita Cristo como Salvador e não pode comer isso. É sofisma. Então, tudo aquilo que as pessoas ensinam, que para ser salvo tem que aceitar Cristo e fazer uma outra coisa além de aceitar a Cristo,
ou seja, Cristo sozinho não consegue salvar, é uma seita, é um sofisma. A apologética cristã. A palavra apologética quer dizer defesa. É uma disciplina teológica cujo foco é defender os fundamentos da fé cristã autêntica. Bom, a defesa, quando alguém, por exemplo, falar mal da sua mãe, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai sair em defesa da sua mãe. Não, minha mãe não é isso não. Você já fica logo, esbraveja logo, não é assim? Então, e quando uma pessoa fala mal do evangelho, qual é a tua postura? Não é que você vai sair por aí brigando com todo mundo, não é esse, não deve brigar com ninguém. Mas você deve defender o evangelho. Olha, você está equivocado, a palavra fala assim, assim, assim. Eu acredito assim, que o evangelho é assim, assim. E você fala com educação, com respeito. Você não vai sair dando paulada em ninguém. Não é isso, não é assim que nós ganhamos as pessoas para Cristo. Mas quando você fala em defesa do evangelho, você defende a sua fé, você demonstra verdadeiramente que você é uma pessoa salva em Cristo. Que você verdadeiramente entendeu um dos valores do evangelho, que é fazer o quê? Não sentar na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas falam do evangelho, falam que são cristãs, mas na verdade, na primeira situação, em vez de defender o evangelho, senta ali e vai rir junto com eles, vai escarnecer do evangelho junto com eles. Então, aqui é um dos valores do cristianismo. Por quê? Porque a apologética, melhor dizendo, ela demonstra que Deus realmente existe. E realmente existe, é impossível negar a existência de Deus. Por quê? Porque como é possível você chegar num lugar, no caso no mundo, do macro ao micro, ou do micro ao macro, ou seja, do pequeno ao maior, do maior ao menor, é extremamente perfeito. Imagina, o Sol não cai, aquele tamanho todo que ele tem, parece que o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, e ele não cai. Por que ele não cai? Porque ele está firme no firmamento, porque o Senhor botou ele lá. A Lua da mesma forma, as estrelas do mesmo jeito, as galáxias e tudo que tem no universo, está tudo em perfeita harmonia, a Terra gira perfeitamente e a velocidade é espantosa, cerca de 28 mil quilômetros, parece por hora. É rápido, a gente nem percebe. É uma questão, os anéis de Saturno não caem. Olha que situação. Os mares, os oceanos, está tudo na sua mais perfeita ordem. E a pessoa diz que Deus não existe. As pessoas dizem que isso é obra do Big Bang, né? A expansão, né? A grande explosão que deu aí a expansão do universo. Não, de maneira nenhuma. É impossível uma explosão ou uma expansão, como eles defendem, né? Geralmente eles usam muito o termo expansão do universo. Como que pode uma expansão ser criada do nada? Não, é Deus que fez todas as coisas, como nos diz o livro de Gênesis. Portanto, Deus existe, é impossível de negar a sua existência. Ele é soberano, claro que ele é soberano. Por que ele é soberano? Porque o universo é desse tamanho e ele manda em tudo, e tudo obedece ao seu comando. Até o diabo está debaixo da autoridade de Deus. O diabo só faz se Deus permitir. Lembra lá da história de Jó? O diabo chegou para Deus, afrontando a Deus, e Deus falou para ele o quê? Tem contemplado meu servo Jó? E o que o diabo falou? Mas também você dá tudo para ele? Tira tudo dele para ver se ele não blasfema na sua face. O que Deus disse? Você vai lá, pode tocar nele, mas não na vida dele. Ou seja, o diabo agiu contra Jó, mas com a autorização, a permissão de Deus. Então até o diabo, ele é obediente a Deus, ele tem que obedecer a Deus, ele querendo ou não. Tem situações pelas quais, se Deus não der autorização, não tem conversa. Então Deus, ele é soberano em todas as questões, em todas as esferas, ele é soberano. E ele criou, claro, todas as coisas, é por isso que as coisas o obedecem, porque ele é o Criador. E ele também, ele é bom. Deus, ele é bondoso, ele é tão bondoso que ele deu o seu Filho Jesus por nós. E quantas vezes que nós, muitas vezes, não damos o devido valor, né, às questões da bondade do Senhor. O Senhor tem sido tão bom para nós e muitas vezes nós o negamos. O negamos que eu digo, nós não defendemos
o Evangelho, nós não defendemos a palavra diante das questões da vida. Porque você falar, eu falar da palavra dentro da igreja é uma questão. Todo mundo ali é crente, de modo geral, e as pessoas que estão ali, que não são cristãs, vão ali para ouvir a palavra, então eles estão ali com o coração aberto para a palavra, é uma coisa. Uma outra coisa é você defender o Evangelho num lugar onde as pessoas é contra o Evangelho, como por exemplo na Coreia do Norte. Aí é difícil, né? Em Bangladesh, ou até mesmo no Brasil, em algumas situações específicas. Né? Às vezes as pessoas, recentemente aconteceu lá no Rio de Janeiro, uma pessoa estava falando do Evangelho dentro do coletivo, né? Dentro do ônibus, e quiseram colocar ele para fora. Por quê? Porque as pessoas não aceitam a bondade do Senhor de modo geral. Então o Senhor também ele é justo. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que uma pessoa pode ser perfeita no sentido de estar fazendo a vontade de Deus, porque sabemos que nenhum de nós é perfeito, né? Se bem que a Bíblia diz que anda na minha presença e ser perfeito, né? Lá em Gênesis. Então, veja que aqui no sentido, quando nós estamos numa situação de que nós estamos em pecado, Deus é justo para nos perdoar. Mas se alguém morrer naquele pecado, o Senhor também é justo para condenar. Então, Deus ele é justo, ele é um Deus amoroso. Então, aqui ele tem todo o amor, assim como teve aquele parábola do filho pródigo. Olha que pai amoroso, esperou o filho regressar e ao invés de pôr ele de castigo, fez o quê? Abraçou e beijou o filho e fez uma festa para aquele filho. Por quê? Porque aquele filho retornou. Por quê? Porque ele é um pai amoroso. E o pai da parábola do filho pródigo representa o Senhor, representa Deus. Então, nosso Deus ele é um Deus amoroso. E se falando da palavra, como é que você vai conhecer a Deus? Conhecer a palavra. Por quê? Porque a Bíblia ela é a grande fonte, ela é inspirada por Deus e a maior fonte de informação sobre Ele. Você quer conhecer sobre Deus? Quero. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você, lendo a Bíblia, você vai entender quem é o Senhor, quem é o Todo-Poderoso, o que Deus faz e o que Ele não faz, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele determina, os planos. Você vai começar a ter a sua fé aumentada, porque aos Romanos 10:17 nos diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, quando você às vezes nem está ouvindo a palavra, mas está lendo a palavra, é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz, medita na minha lei de dia e de noite. Por quê? Porque se você meditar na palavra de dia e de noite, o que vai acontecer? Acontecerá que você ficará cheio da palavra. Então, quando alguém entrar com um sofisma, falando uma mentira, pregando uma mentira, às vezes até mesmo usando a palavra, você tem como rebater, porque você sabe que aquilo não é verdade. Para concluir, quando desconhecemos a palavra de Deus, corremos o risco de cair no famoso não tem nada a ver. E isso é muito perigoso, pois pequenas concessões são capazes de fazer um grande estrago. Nós temos visto hoje no Brasil esses incêndios florestais, queimadas, né? Eu digo porque são diferentes. Existem queimadas e existem incêndios florestais. Incêndio florestal é quando, supostamente, né, o fogo acontece sozinho. Lá na floresta começou a pegar fogo sozinho. Isso é um incêndio florestal. Queimada é quando alguém põe fogo nessa floresta de propósito, ou às vezes até acidentalmente. Aí é uma queimada. Então, veja que como é que começam esses incêndios gigantescos que está acabando com o país, né? Com a floresta amazônica, com o Pantanal, está acabando com esse negócio. Um pequeno fogo. É o famoso, não tem nada a ver. É quando uma pessoa, vou botar um pouco de fogo aqui, mas não tem nada a ver não, só um foguinho de nada. Aquele fogo vai alastrar e está aí, ó, queimando o país inteiro. Então, inclusive, é até bom falar sobre isso, que independente aí da região que você mora, se você puder ter esse cuidado de não pôr fogo, melhor. Por quê? Porque essa questão também fala sobre nós. O nosso Deus, não foi Ele quem criou o mundo? Ele não é o Criador? Ele também não deu a nós a autoridade sobre todas as coisas, né, humanamente falando? Não somos nós que dominamos a terra? Então,
Se a terra é feita pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, o que é que nós devemos fazer? Preservar o que Ele criou. Como é que eu preservo o meio ambiente nesse sentido? Não pondo fogo nas coisas, no meio do mato, principalmente no mato, né? Vai alastrando, ainda mais o país, né? O Brasil é um país extremamente quente, então pega fogo com muita facilidade. Em alguns lugares aí que está há mais de 100 dias sem chover. Tem rios em Minas Gerais, por exemplo, que já secaram, né? Uma cachoeira lá que secou. Veja que situação que está o Brasil no modo geral, né? São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Pará, né? Em outros estados também. Então o fogo está alastrando. E como é que começa esse fogo? O famoso nada a ver. E assim também é a nossa vida. Nós devemos ter muito cuidado com essa história de não tem nada a ver. Olha, pode fazer isso aqui, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo porque ele é santo. Então não caia nessa história do que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Você precisa ter cuidado com esse negócio. Porque assim como um incêndio grandioso começa muito pequeno, assim também é o pecado. O pecado que hoje parece ser muito pequeno, não é nada, ninguém está vendo, é muito pequeno, não é nada. Daqui a pouco ele se alastra e traz grandes consequências destrutivas para a vida de quem o comete. Portanto, cuidado com essa história do que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Hora da revisão. Número 1, o diabo. Número 2, os judaizantes e os gnósticos. Número 3, os gnósticos defendiam que o que era material era mal e o que era espiritual, bom. Deus é a força boa e a matéria a má. Número 4, é necessário discernimento espiritual e conhecimento bíblico. Número 5, defender os fundamentos da fé cristã autêntica. Nós venhamos a cada dia mais observar que nós devemos, de uma vez por todas, observar as questões dos sofismas, para não cairmos nas armadilhas do diabo, nas ciladas do diabo, porque tudo começa no famoso não tem nada a ver, não é bem assim, e é uma mentira vindo com um monte de verdades. A Bíblia diz lá em Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, sim, o inferno, ele existe, ele é real. Então, que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmes com a palavra do Senhor, firmes com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. E que Deus em Cristo também continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa um like. Se você não gostou, você deixa um dislike. E se você gostou, você compartilha aí nas suas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e tenha uma boa aula na presença santa do Senhor e não seja enganado pelos sofismas. Tchau, Deus te abençoe.